Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Trocando Ideias e na oportunidade de hoje eu trago a doutora Tereza Narras, a Tereza que é juíza na segunda região, que é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, tem um profundo conhecimento sobre diversas temáticas, mas uma das temáticas que eu sei que ela gosta muito é justamente nesse entorno que eu a trouxe hoje para conversar conosco, que é a questão relacionada à atuação da OIT. E hoje o nosso assunto aqui é justamente OIT e pandemia. É um tema importante, pujante, atual, necessário de ser debatido. E eu agradeço, Tereza, a tua disponibilidade e a oportunidade de estar aqui conosco discutindo esse tema, que é não só extremamente interessante, mas mais do que isso, essencial num momento como esse, para que nós consigamos ter algum norte, né, no tocante também à atuação do nosso direito do trabalho no sistema brasileiro. Né? Afinal, somos partícipes da organização internacional, temos uma responsabilidade de acompanhamento e atuação por essas sistemáticas, né, ou convenções da OIT que utilizamos e também, né, pelas orientações que o sistema nos fornece, e não temos como fugir, né, dessas avaliações, dessas análises no nosso sistema. Obrigada, te agradeço de plano e já te passo a palavra, né, para que tu possa iniciar aí a tua manifestação. Oi, pessoal, tudo bem? Olha, eu quero agradecer a professora Marta, uma querida amiga, né? Que eu tenho sempre o prazer de encontrar mais dentro do que fora do Brasil, né, Marta? É Hoje a verdade. gente anda muito, mas dessa vez na impossibilidade virtualmente, né? Não É. consegui ir nenhuma vez aí para o Rio Grande do Sul esse semestre, que estava previsto de eu ir várias vezes, tinha feito vários planos para Porto Alegre, não consegui chegar. Mas, bom, mas também o momento é um momento interessante, acho que é um momento de reflexão também, né? O mundo do trabalho, a gente estava até falando, é uma coisa interessante. A gente vinha estudando várias questões relacionadas à reestruturação do direito do trabalho, né? Nós tivemos um elemento surpresa aí, elemento surpresa entre aspas, né? Porque na verdade já se falava em reforma trabalhista, vem 2017 com a reforma e depois, antes que a gente pudesse estabelecer alguns pontos pacíficos com relação a diversas mudanças, vem toda essa crise e vira o direito do trabalho de ponta cabeça, né? Eu digo que se tem duas coisas muito interessantes dessa crise que eu vejo como fator positivo, é que o direito do trabalho, ele definitivamente entrou no cenário, né? O direito do trabalho, as pessoas não se... É interessante porque as pessoas não se importam muito com o direito do trabalho. E é uma coisa que eu nunca entendi, porque todo mundo trabalha, né? Todo mundo é sujeito de um contrato de trabalho, em algum momento da vida. Diário, né? Exatamente, ainda que você não trabalhe fora, o trabalho doméstico, ou seja, a prestação de trabalho doméstico, ainda que você tenha milhões de empregados na sua casa, você pode ter o camareiro, o cozinheiro ali, você tem que gerenciar tudo isso, né? Como dona da casa, né? Então, isso é um trabalho. E é uma questão interessante, porque essa classificação do emprego ela já vem desde antes de 1940, 1945, que quem fazia essa classificação internacional era a OIT, e já considerava, a OIT não, desculpa, a ONU, e depois passou para a OIT. E isso já era considerado como um trabalho. O empresário ele é um trabalhador, né? E a pandemia coloca agora todo mundo vamos dizer assim, em relevo, né? É, porque, claro, por que essas ajudas todas e está todo mundo tão preocupado? Se você pegar todos os informes da OIT, né, e a maioria dos informes da OIT agora, nesse momento, daquilo que a OIT vem tratando, a todo tempo a OIT está dizendo, olha, é preciso recuperar a economia, é preciso apoiar as empresas. Por quê? Porque o empresário que gerencia tudo isso e que também é um trabalhador e também vive do fruto do seu trabalho, e ele acaba criando uma teia onde ele vai
fornecer a possibilidade de trabalho para todo mundo, ele também precisa de proteção para que o negócio possa ser exercido e para que você possa criar riqueza e criar desenvolvimento sustentável, né? Então, essa crise ela veio mostrar isso, né? Ela veio falar o seguinte: olha, primeiro, todo mundo é trabalhador, né? E ainda que não seja todo mundo trabalhador no sentido estrito do termo, é, a gente precisa ter uma proteção mais elástica e um entendimento mais elástico do que é o trabalhador, né? A gente tem estudado muito fora, né, Marta? E a gente vê que outros tipos de relação merecem tutela em vários países, principalmente nos países desenvolvidos. E aqui no Brasil a gente continua batendo na tecla do contrato de trabalho, ou seja, da CTPS, né? Você sabe da minha antipatia pela CTPS, né? Eu acho que a CTPS não devia existir, né? Então, a CTPS é um instrumento que ela acabou sendo mais pernicioso do que benéfico para o trabalhador, né? Porque ele se apega naquilo, o trabalhador que não tem carteira de trabalho, muitas vezes ele não consegue um benefício social, né? Agora, com essa história da carteira eletrônica, que oxalá que pare de trabalhador chegar no INSS e o INSS falar assim: eu quero todas as suas carteiras de trabalho dos 50 anos que você está trabalhando para te conceder um benefício, não te concedo porque eu não estou achando tua contribuição, né? Exatamente. Então, esse leque de proteção ele vai ter que ser estendido. E é uma questão interessante, já que a gente está falando de OIT, um dado que a OIT traz e que também, o ano passado a gente falou muito isso naquele encontro que nós tivemos aí na faculdade também, sabe, sobre a questão direta da relação entre desenvolvimento, pobreza e desigualdade, não é? E a Covid, ela mostrou um lado muito cruel da vida, né? Porque a Covid ela acaba atingindo fortemente os trabalhadores informais. E para eu não cometer o erro de errar, Marta, no informe da OIT, esse último informe, informe número 3, a OIT está no terceiro informe a respeito da situação do mundo do trabalho, é a terceira edição, né? E essa terceira edição, que é agora de 29 de abril de 2020, né? Isso tudo está na página da OIT, é um documento muito interessante que acho que todo mundo tem que acompanhar. Ela diz o seguinte, que no mundo nós temos ao redor os trabalhadores independentes e de pequenas empresas, sabe qual o percentual da força de trabalho desse pessoal no mundo? 70%. Ou seja, eu tenho só 30% de mão de obra subordinada e em pequenas, médias e grandes. Isso quer dizer que o mundo, não estou nem falando de Brasil, ele é movido por 70% de uma mão de obra não subordinada, que basicamente a mão de obra informal, e informal ou uma mão de obra formal, mas que não há um fator subordinação estrita, e de pequenas e microempresas, pequenos empresários, que obviamente esse valor deve ter sido incrementado muito com a moda do empreendedorismo, que a gente sabe que foi a solução, inclusive muito incentivada pelo governo do Obama, em que, quando na crise de 2008, que ele resolveu, vamos incentivar o empreendedorismo. E esses trabalhadores empreendedores, eles acabaram entrando no mercado como ou pessoas jurídicas, como acontece aqui no Brasil e em outros países do mundo, ou simplesmente como pessoas físicas trabalhando numa situação de trabalhadores independentes, né? E por isso entra nisso. Agora, vem uma crise dessa. Quais são as empresas mais atingidas? Obviamente que não só no Brasil, mas em geral no mundo todo, as pequenas empresas e as microempresas e os informais, não é? Por que os informais? Porque o trabalhador formal, ele está protegido ou pelo sistema jurídico vigente ou pelas normas extraordinárias que foram publicadas. A gente está discutindo muito em cima das medidas provisórias. O Brasil parou para assistir o julgamento, olha que bacana, não foi nenhum crime, foi uma questão trabalhista.
O Brasil parou para assistir o Supremo julgando a liberdade, a questão da representatividade sindical. Marta, quanto tempo que a gente discute isso dentro de faculdade, em congresso, em tudo? Os sindicatos estão fraturados, nós não temos representatividade, nós não temos liberdade sindical. Precisou haver uma pandemia para todo mundo falar: olha, como é que funciona o sindicato? Será que a gente precisa realmente de uma reforma, não é? Então, então, essa situação toda, o que, que acontece? A gente acaba vendo que essas empresas pequenas, esses trabalhadores ou empreendedores, enfim, eles acabam sendo atingidos fortemente pela crise. Por quê? Porque as empresas grandes, elas têm um lastro econômico para aguentar uma crise. Não se sabe por quanto tempo, mas a maioria tem. Agora, que lastro econômico tem as empresas pequenas e as microempresas? Que lastro econômico tem a cabeleireira empreendedora do nosso bairro? Zero de lastro. Por isso, as medidas de proteção, depois de muita briga aí do governo, elas foram voltadas para esses tipos de trabalhadores e de empresas, porque no Brasil, pelo menos, eles representam, me parece que em torno aí de 70% também da economia, né? Então, Exatamente. quer dizer, se quebram essas empresas, o que, que vai acontecer? E o dado é real, né? Todos os relatórios que você pegar da OIT, da CEPAL, eles vão falar desse problema. E ainda, Marta, um outro problema que eles vão falar também, que a gente tem que prestar atenção, que é a questão da informalidade. A informalidade é um dos principais itens que o Banco Mundial ah, puxa a orelha do Brasil. O Brasil é um dos países que tem um dos maiores índices de informalidade e é o segundo país do mundo em desigualdade social. Então, nós temos um problema muito sério a partir do momento que vem uma crise dessa e que nós não temos, e aí você sabe muito melhor que eu, um sistema de previdência e de assistência social que seja adequado, que possa cobrir benefícios para os trabalhadores, né? Sejam eles de qualquer tipo de vinculação que tenham. Nós não temos políticas públicas nesses anos todos, mesmo com todas as observações dos organismos internacionais. Nós não nos preparamos para acabar com a desigualdade social, muito pelo contrário, com a crise de 2015 para cá, essa desigualdade só aumentou o buraco aí entre ricos e pobres, e o ano passado saiu o índice do IBGE com relação ao aumento de pobreza extrema no Brasil, né? E tudo isso não tem a ver com política necessariamente, tem a ver com política pública, né? Ou seja, faltou dinheiro e, como diz, esses dias eu estava numa live com a Adriane e a Ana Paula, que são do Instituto de Direito Previdenciário, são ótimas, elas escreveram no especial de Previdência Social que nós fizemos pela RT, que o professor Washington que me ajudou até a desenhar essa revista especial, e elas estavam falando, olha, o problema da Previdência no Brasil, ou seja, é desvio de dinheiro mesmo, né? Porque se o Brasil não desviasse, se o dinheiro da Previdência não tivesse sido desviado, a gente não precisaria estar fazendo uma reforma tão violenta. E, aliás, a pergunta é, a reforma precisaria ter sido tão violenta? E a reforma não foi feita na questão da assistência social, ela foi feita só na Previdência, né? Ou seja, nem nessa reforma, que foi uma reforma profunda, se pensou em alguma maneira de restabelecer ou de estabelecer medidas preventivas para evitar o rombo que vai vir daqui 20 anos, daqui 30 anos, não é? Porque, obviamente, que a nossa população, como em todos os outros lugares, está envelhecendo, né? As pessoas não se animam mais a ter filhos que vão contribuir para o sistema. Então, quer dizer, são vários fatores que estão interligados e que agora, com essa pandemia toda, ele escancarou, vamos dizer assim,
as feridas que os diversos países, inclusive o nosso país em desenvolvimento, cobriam e colocavam embaixo do tapete, né? Ou seja, é igual a empregada que vai, põe a sujeira debaixo do tapete, né? E a hora que você tira o tapete, voa tudo. Então, quer dizer, agora está todo mundo enxergando que os vários problemas que a gente tem. A questão é como, num momento desse, a gente vai conseguir fazer uma recuperação adequada e eficiente de todo esse sistema, né? E aí que vem a grande dúvida de todo mundo: quando, como e quanto, né? O quanto a gente vai ter que gastar para poder conseguir readequar a nossa economia. Ainda mais que nós vivemos, por enquanto, um caos político, né? Então, quer dizer, a insegurança está em todas as áreas. Isso, obviamente, se a gente pegar os índices que a OIT tem e que a CEPAL tem, a CEPAL é um braço da OIT e, e especialista aí voltado principalmente para a América Latina, Caribe, América do Sul, e todos os índices da CEPAL dá vontade de sentar e chorar, né? E pensar em mudar para a Noruega e viver lá de alguma maneira, ainda que seja para pescar e colocar camarão e colocar bacalhau secando, né? É triste, né, Teresa, quando a gente percebe esse pequeno detalhe, assim, né? O nosso país está absolutamente alijado de soluções, e essas soluções perpassam por uma infinidade de problemas prévios que tivemos, como também colocaste, o desvio de dinheiro, a má administração do dinheiro público, né? Uma falta de perspectiva de solução para o futuro. Né? Todas essas sistemáticas é que nos colocam nesse drama que é hoje ser brasileiro, viver do seu trabalho, desenvolver uma atividade, não importa em que condição no Brasil, sobreviver e pensar ainda numa sistemática de manutenção das suas funções futuras. Né? No fundo, essa sistemática é extremamente difícil e delicada. E eu acho, te interrompendo um pouco, mas colocando, eu acho que o nosso grande problema é que parece que nós compartimentamos o direito social no Brasil como se eles não falassem entre si. A previdência é uma coisa, a assistência é outra, o direito do trabalho é outra coisa, quando no fundo estão todos interligados. Né? Existe uma necessidade de conversa e associação sobre todas essas estruturas jurídicas. E a pandemia nos escancara uma realidade que estava ali, na nossa frente, mas que a gente fingia que não enxergava. Né? E agora não tem como não ver. Né? Existe aqui um sistema desenhado. Na nossa frente a necessidade de que nós abordemos e que achemos. É isso mesmo. E eu acho, Marta, que sabe, a gente vê falando, não, o Brasil estava recuperando a sua economia, estava recuperando a sua economia. Mas, claro, a recuperação da economia puseram muita esperança em cima da reforma da Previdência. Intencionava-se fazer a reforma administrativa e, quiçá, a reforma tributária. Né? Essa reforma tributária, eu não sei se eu acredito que ela um dia vai sair, porque, afinal de contas, desde que eu entrei na faculdade que eu ouço falar que vai sair a reforma tributária. Né? Eu lembro que em 88, eu entrei na faculdade em 88, e veio a Constituição, né? Eu falei que a gente que estudou em várias a gente que estudou nas duas Constituições, nos dois Códigos Civis e nos dois CPCs, a gente tem todo o direito de não lembrar mais artigo nenhum. Mesmo porque a Constituição já sofreu um monte de emenda que eu já nem conheço, ninguém conhece mais a Constituição, né? E as outras, então, meu Deus do céu. Mas eu lembro que desde então falava assim, não, agora vai ser a reforma tributária, agora vai ser a reforma administrativa. E cadê as reformas? Não é? E isso que você falou é bem importante, porque essa segmentação, né, ou seja, olhar cada área por seus compartimentos, eu acho que isso tem uma grande culpa do próprio Poder Judiciário, sabe? Eu estava vendo ontem, eu participei de um curso do CNJ que eles fizeram e chamaram os juízes do Brasil inteiro, e eu me inscrevi para fazer a respeito da cooperação judiciária. E tivemos o Didier foi um dos interventores e ele fez
uma observação muito importante, né? Parece que eles vão fazer aí uma resolução em que as áreas vão conversar dentro daquilo que eles chamam de cooperação judiciária, né? Marta, se isso acontecer, vai ser maravilhoso. Eu vou te dar um exemplo que vai dar um montão de problema. É certo que várias empresas vão quebrar, certo? É inevitável, Já né? estão, muitas já, Várias empresas quebrando, tem uma resolução do CNJ que trata da falência na pandemia, né? Dando orientações para os juízes falimentares e de recuperação judicial de como eles devem proceder. Não existe nada nessa resolução que trate de créditos trabalhistas ou de decisões trabalhistas. E aí eu fico pensando, isso não existe, porque realmente os juízes do trabalho, e não vou dizer que é pouco, não sei se seria na grande maioria, até arriscaria dizer que sim, ignora o procedimento de falência e de juízo universal e seguem execuções por todos os juízos, como se uma coisa não conversasse com a outra, ou se realmente não se percebeu o tanto que se poderia utilizar dos processos falimentares ou de massas para, inclusive, conseguir resolver a situação de trabalhadores, não só das empresas que ainda não entraram com falência, com pedido de falência ou com pedido de recuperação judicial, mas daquelas que já estavam na época que toda a situação de necessidade foi declarada. Será que o governo não poderia, se fizesse um apanhado geral nesses processos, talvez reduzir o déficit daquilo que ele está empreendendo, tirando alguma coisa desses processos, que a gente sabe que se arrasta por anos, e que talvez pudesse resolver a questão de pagamento de benefícios que já estão, ou seja, redução de benefício aqui, ou um ajustamento do pagamento do benefício com aquilo que o trabalhador tem direito para receber, que está na massa, né? Então, quer dizer, é o que você falou, é como se fossem linguagens distintas, e no final eles se encontram lá na frente. E o direito do trabalho sempre foi esquecido, né? Para nós não é surpresa nenhuma se o juízo da falência ou se o juízo civil ignorar as decisões da trabalhista e vice-versa, né? Porque a justiça do trabalho também faz isso, né? O empregador chega e fala assim, não, mas eu quebrei, e daí? Eu não tenho nada a ver com isso. Quebrou, desconsidera a personalidade jurídica e sigo na sua pessoa, né? Que também está errado, né? Se o juízo universal é estabelecido para que todo mundo tenha condições de receber, como é que eu vou preferir um trabalhador em detrimento do outro, né? E muitas vezes a Justiça do Trabalho trata dos processos como se os processos fossem próprios de cada vara. E isso é muito complicado, né? Um outro dado muito interessante com relação a essa questão no terceiro informe da OIT com relação às empresas, a OIT ela traz um dado interessantíssimo, isso vai estar diretamente ligado à questão da quebra de empresas ou simplesmente do fechamento da redução da produção, o que vai afetar diretamente o emprego, né? Ela diz assim que atualmente, ou seja, até 22 de abril de 2020, 81% dos empregadores e 66% dos trabalhadores por conta própria vivem e trabalham nos lugares que foram afetados pelas medidas de isolamento. Isso representa, né, no primeiro ano, uma perda de 130 milhões de empregos a tempo completo, ou seja, ou houve a redução dessas horas, ou seja, 4,5% foi reduzido. Isso é muita coisa. Porque se eu estou falando em redução de jornada, se eu estou falando em redução de horas de trabalho, obviamente eu estou falando em redução de produção, em quebra de produção ou não produção. E a partir do momento que eu não tenho produção, eu não tenho desenvolvimento econômico. Se eu não tenho desenvolvimento econômico, eu não tenho desenvolvimento social. A conta vai ficar para o Estado, não vai ter como pagar essa conta, né? Isso vai aumentar o rombo que os estados vão ter, principalmente os países mais ricos, ok, eles já têm mais ou menos eles estão mais ou menos preparados
para poder se recuperar rapidamente. Agora eu pergunto, nós já tínhamos um rombo. Antes. A reforma da Previdência já foi para o buraco, esquece. Porque o que já saiu de dinheiro para pagar benefício, né? E talvez isso seja a maior prova de que a reforma deveria ter sido feita também considerando a situação da assistência social, Sem né? dúvida. É uma situação complicada, né? Existe realmente uma preocupação da OIT com relação à questão de se fazer esse desenvolvimento. É engraçado, né? Você fala em OIT, todo mundo fala assim, mas a OIT está pensando só nos empregados. Muito pelo contrário. O discurso da OIT, principalmente nesse momento, é que haja uma política dentro dos países e uma política universal, uma união universal, para que as empresas possam ser recuperadas e conservadas, a fim de que elas possam conservar postos de trabalho, né? E obviamente, uma preocupação imensa com a questão dos informais. Muito, muito simples, né? Eu sei que o nosso tempo está chegando no final, mas só para poder fazer um apanhado final nessa questão dos informais. A questão dos trabalhadores em plataformas, trabalhadores que nós temos, por exemplo, esse pessoal que trabalha em sinaleiro, que é a informalidade mesmo, né? Ou seja, não é questão simplesmente de ausência de carteira de trabalho ou de algum registro, mas a ausência de um trabalho regular, né? Essas pessoas estão completamente descobertas, né? Tanto é verdade que o governo deu aí o benefício de R$ 600 por mês. E aí você fala assim, bom, isso é suficiente? Eu não vou considerar nem o valor, né? A gente está pagando o que é possível pagar, né? E o governo, imagino que, claro, dentro da equipe econômica, eles fizeram um cálculo de quanto poderia ser pago. É melhor você receber pouco, mas conseguir dividir, do que você efetivamente não conseguir pagar ninguém. E aí vem aquela velha questão: como é que vai ser isso daqui 3 meses? Marta, a crise não é agora. A crise vai ser quando isso tudo acabar. Como as empresas vão retomar, né? E isso também é uma preocupação da OIT. Como vai ser a retomada? Vai ser devagar. Se a gente olhar para a Europa agora, que está voltando, ou se a gente olhar para a China, para os países que começaram a voltar, eles não voltaram a trabalhar com a mesma carga de produção. E nem podem, né? Um, claro, um exemplo muito, 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 muito fácil. Os grandes eventos. Esses grandes eventos não vão assistir, não é esse ano, não vão mais existir, não é esse ano. É esse ano e provavelmente vão se estender aí até 2022. A ONU já fala em políticas restritivas até 2022. Até quando a gente vai ter que sair com máscara na cara, né? Quando o fórum vai abrir, Marta? Ninguém sabe, não é? Ninguém sabe e não existe perspectiva. E se o fórum abrir, ele vai abrir de uma vez, com o mesmo. Eu vou poder fazer 20 audiências por dia? Eu acho que não, porque senão, que adiantou o período de isolamento que nós passamos? Ou seja, você tem que voltar aos poucos. Então, se eu fazia 20, eu vou ter que fazer 8, 10 no máximo, né? Porque eu vou ter que continuar evitando aglomeração. É só olhar o que está acontecendo nos outros países. Eles estão voltando muito devagar. E para voltar muito devagar, Marta, isso quer dizer que vai demorar para a questão do reabastecimento da economia, né? Países que dependem de turismo. Vamos pegar o norte do Brasil, o Nordeste. 50% da nossa pobreza está lá. E o norte e o nordeste vivem basicamente, tem uma produção de várias coisas, mas basicamente de turismo. O forte da região é o turismo, né? O turismo vai voltar igual? Não. Nem os aviões vão voltar igual, nada vai voltar como era antes. E quando voltar, a gente vai ter que fazer uma readequação em tudo aquilo. Isso que eu estou te falando não é só eu que estou falando. Isso que eu estou te falando está nesses documentos da OIT, está no FMI, está no Banco Mundial. Se você pegar todos esses organismos internacionais, eles têm mais ou menos um discurso parecido, né? A retomada vai se dar de forma lenta. Isso quer dizer que vai demorar, Marta, para a gente sair do buraco. Em grande resumo é isso. É muito triste, mas
eu acho que a crise nossa ainda está por vir. Nós ainda não estamos em crise. Na realidade, né, Tereza, nós estamos numa economia de guerra, em que pese não estejamos vivendo uma guerra mundial propriamente dita, não deixa de ser, né? É uma guerra, um combate contra essa pandemia toda. E o Brasil sempre assistiu de fora as estruturas de guerra. A Europa como um todo tem uma vivência melhor e maior, né, sobre essas perspectivas. Nós nunca participamos efetivamente, não tivemos isso no nosso território, com a nossa população na integralidade. Então, eu, salvo o melhor juízo, eu acho que nós ainda temos esse aprendizado extra, né, que eles lá já tiveram por outros momentos e outras dificuldades associadas. Para nós, é realmente a primeira oportunidade, é o primeiro combate, né, associado a essas estruturas todas. E com todo esse agravante que tu bem colocaste, que nós não estávamos prontos e preparados para isso. Não estávamos no auge da economia, uma economia de cruzeiro, não muito antes, pelo contrário, né? Uma sistemática extremamente delicada, difícil, um índice de desemprego significativo, né? E uma premissa que nos coloca ainda numa condição de maior dificuldade para toda essa estrutura, né? Mas espero né, que a gente tenha aí fôlego para ultrapassar por tudo isso e vivenciar os momentos que teremos pela frente, que não serão poucos e nem serão simples, né? Mas que consigamos achar uma solução. E quem sabe não seja um momento, de fato, para a gente repensar a nossa sistemática de política econômica, né? Dessas circunstâncias relacionadas aos direitos sociais, uma organização diversa dessas estruturas todas, né? Eu acho que precisamos ficar só com o lado cheio do copo. É um grande problema, sim, é um grande problema, mas temos condições de achar saídas menos dolorosas, pelo menos, né, para essa sistemática. E tomara que a gente consiga, né, esse desenvolvimento. Tem que ter tranquilidade. Não vai ter outra coisa. Ter tranquilidade e economia. Não tem muito o que fazer. Apesar da gente precisar girar a economia, não é o momento de sair gastando e como se, enfim, como se amanhã tudo fosse se recuperar, né? Acho que agora está começando a cair do brasileiro, né? E talvez mais para frente ainda um pouco mais, né? Vamos precisar sofrer um pouco para poder aprender a lidar com tudo isso, né, Marta? Tereza, te agradeço por muita participação aqui conosco. Sempre um privilégio te ouvir, né? E trocar ideias contigo aí. Eu trocando ideias vai continuar, então é uma prática que iniciou agora nesse período de pandemia, mas eu pretendo mantê-lo no ar e desenvolvendo outros debates. Então, já te convido de antemão para novas oportunidades, podermos debater aqui outros pontos. Pode contar comigo, a gente vai ter assunto até. Acho que os assuntos não vão se esgotar tão cedo, só estão começando, né, Marta? Olha, iniciativa muito bacana, né? E é isso aí, vamos ver se eu consigo chegar em Porto Alegre. Quero presencial, né? Deus quiser, né? Se Deus quiser, o semestre que vem eu já estou aí. Eu já mudei o tema da minha aula, acho que umas 3 ou 4 vezes com o Gilberto. Ele que acho que eu vou chegar sem preparar nada e vamos falar o que der na cabeça, porque vai ser tanto assunto. Você prepara uma coisa, amanhã já está desatualizado. E nesses últimos tempos eu costumo dizer que a gente acorda com uma notícia e vai dormir com a próxima, né? E nesse meio tempo já mudou de opinião umas 3 vezes. Mas faz parte, estamos construindo. Faz parte. Obrigada. Marta, olha, muito obrigada, viu, pela oportunidade e espero estar aqui na próxima vez também. Tá certo.